Seja muito bem-vinda, fabulosa, a mais um encontro, mais um episódio do nosso programa do Crepe ao Congelado. E nesse programa eu sempre trago conteúdos que vão te levar cada vez mais perto ao seu sonho de trabalhar em casa com os crepes congelados e faturar 3K por mês. E tudo isso com poucas horas por semana, com pouco investimento, começando do zero, mesmo que você nunca tenha feito um crepe antes. Eu sou Pri Silva, criadora da versão congelada de crepes suíços como fonte de renda, e eu trago para você aqui mais um grande conteúdo no episódio de hoje, que é como armazenar corretamente o crepe, os insumos para que ele fique congelado e seja o sucesso aí de vendas na sua cidade. Mas antes da gente começar, você precisa fazer uma ação, seguir, acompanhar o nosso canal. Dá o like nesse vídeo para poder chegar para mais pessoas. Então, já dá o likezinho, compartilha para aquela pessoa que mora fora, que você conhece, que também quer fazer renda com algo que seja rápido, prático, poucas horas por dia. Compartilha com essa pessoa e siga o canal, claro, para receber todos os conteúdos. E se você achar que vai esquecer, ative o lembrete. Tem como ativar o lembrete aí no YouTube, tem até tutorial de como ativar o lembrete para você, sempre que tiver um conteúdo novo como esse, já ser notificada e não perder, tá? Então, combinado? Nós vamos aqui começar entendendo o que é o tema de hoje e como fazer, né? Que a gente vai falar sobre o congelamento, sobre essa etapa importante até ficar o crepe lá no prato do cliente para ele ser consumido. O que é? É entender como que a gente transforma o crepe suíço congelado, né? Mantendo ele as características, a textura, o gostinho de feito na hora, a sua qualidade. Qual que é o processo, os cuidados que a gente precisa fazer para poder acontecer. E como que a gente vai fazer isso? Utilizando a matéria-prima da maneira correta, sem desperdícios, porque sim, com a versão congelada a gente vai aproveitar tudo que a gente comprar. Não tem essa questão de comprar, vai para um evento, se sobrar, perdi. Não, no crepe congelado a gente aproveita tudo, desde que a gente faça a nossa produção, né? Conforme a gente vai organizar. Eu vou produzir tantos hoje de cada sabor, e a gente faz a compra, a gente otimiza para não ter desperdício. E quando a gente faz no formato congelado, a gente também acelera a nossa produção, porque a gente faz todos de uma vez para depois vender. Então não fica dependendo de um pedido ou outro para fazer. Então quando a gente fala nessa questão do congelamento, isso agiliza e auxilia muito, porque a gente compra a quantidade que a gente precisa, armazena da forma correta e acelera a nossa produção, fazendo todo o fluxo acontecer de produção e venda, tá? Então, basicamente, é uma tríade. É um grande pilar com 3 subpilares, que é organizar, produzir e vender. E aí, tornando, sim, uma fábrica de crepes da sua casa. Mesmo começando com o que você tem, você consegue, sim, ter a sua fábrica de crepes congelados. E existem alguns cuidados que precisam ser tomados ao produzir o crepe e ao armazenar o crepe pronto já congelado. Quais são esses cuidados? E o nosso conteúdo de hoje é para falar sobre isso, para você não perder nenhum detalhe e desde a organização, lembra dos 3 pilares? Desde a organização até a venda, você consiga manter o seu crepe congelado com gostinho de feito na hora, com aquele gostinho que todo mundo elogia, que quer mais, que fideliza, que vende e chega nos 3K por mês. Combinado? Então, começando com a massa. Então, a gente tem alguns cuidados, alguns alertas que vão fazer total diferença na hora da sua produção. Quando a gente fala da massa de crepe suíço, ela pode ser tanto batida e utilizada na hora. Tem muita gente que pergunta, Pri, eu bato a massa, eu tenho que esperar? Não, você bate a massa, depois o fermento ele ativa com calor. Você quer fazer na hora, bater e já produzir? Pode. Você não quer usar depois? É isso que a gente vai falar. Então você pode bater a massa na hora e usar.
Ou, não vou usar agora, eu tô fazendo uma linha de produção que primeiro eu faço a massa, depois eu preparo os recheios, ou vice-versa, e depois que eu confecciono. Posso armazenar a massa? Pode e deve, né? Se você não for utilizar na hora. E como funciona esse armazenamento? Até 2 dias na geladeira você pode deixar a massa lá para poder ser utilizada. Então, Pri, vou fazer o recheio, a massa no outro dia produzir o crepe. Então vai dar um dia para o outro. Posso deixar na geladeira? Pode, é uma forma de armazenamento. Pri, mas esse negócio de deixar na geladeira, ele não vai perder a eficácia? Porque vai ter o fermento, se ficar refrigerado, vai perder a eficácia na hora de fazer lá o crepe? Não, porque o fermento, ele ativa só com o calor. E uma dica aqui muito importante, se você conseguir utilizar o fermento do Dr. Oetker, ele tem uma propriedade até mais ainda adequada, que ele tem até uma tarja atrás dele que fala que ele só reage mediante o calor. Pri, quer dizer que outros fermentos reagem antes? Não, o fermento químico em pó, ele reage com o calor. Só que algumas marcas há uma leve fermentada, vamos dizer assim, num termo mais simples, antes de colocar o crepe, falando do crepe, antes de colocar ele lá na produção, na máquina. O mais potente, que realmente tem até essa tarja falando que ele não entra em ação mesmo, mediante o calor, é o Dr. Oetker. Quer dizer que eu não posso usar outro fermento químico em pó? Pode. Tá? Inclusive eu já usei, na ausência do Dr. Oetker, eu usei outros fermento químico em pó. O importante é que seja químico em pó, não seja biológico, porque não é a mesma coisa, tá? E tá utilizando. Caso não tenha, é só mesmo, vamos dizer que uma melhoria, tá? E aí você deixa na geladeira, não vai perder a eficácia, utiliza normalmente. Quando a massa é colocada na geladeira, ela vai ficar mais firme. É normal. Então, na hora que você tirar, quiser deixar uns minutinhos antes para ela voltar à cremosidade natural. Quando eu falo da massa cremosidade natural, é a massa que a gente tem dentro do Minha Fábrica de Crepes, que é uma massa estruturada para fazer o crepe suíço congelado. Tem algumas massas muito líquidas que podem sofrer algumas alterações depois e não ter o nível de qualidade que a gente mostra para vocês, tá? Então tem que ser uma massa firme, densa, cremosa, que vai ter essa estruturação. Pri, beleza, eu deixei, posso até 2 dias na geladeira, mas o que acontece? Eu não vou usar em 2 dias. Como que eu faço? Você pode sim fazer o congelamento da massa pronta, batida, no freezer ou no congelador por 2 meses. Você vai tentar o seguinte, não congelar. Porque quando a gente trabalha com crepe suíço congelado, a gente produz a hora que a gente quer, não é mesmo? A gente organiza a nossa rotina. Então, se eu sei que eu vou fazer tantos crepes amanhã e eu preciso de tantos litros de massa para fazer esses crepes, eu consigo bater a quantidade de massa ideal para aquela produção, sem ficar tendo que guardar em geladeira, guardar no freezer. Só que o que acontece? Pode acontecer de você fazer uma receita completa e sobrar um pouco de massa. E você só vai produzir de novo na outra semana, por exemplo. Isso quer dizer que ela vai perder? Vai jogar fora? Não, você pode congelar. Mas você vai tentar, na versão congelada, fazer exatamente a quantidade para aquele lote. Bom, Pri, sobrou mesmo. Nossa, fiz aqui a caixinha de leite toda e fiz os múltiplos certinho da receita. E acabou que eu tive um imprevisto, eu não consegui fazer tudo naquele dia. Eu posso congelar? Pode, como eu disse, em até 2 meses. Só que, se você congelar, preste bastante atenção nesse detalhe em relação à massa. Se você congelar e for utilizar essa massa que está congelada na versão do crepe congelado, eu indico deixar aí no máximo 1 semana. Por quê? Não é que vai perder depois, ela dura 2 meses. Mas você concorda que essa massa ela vai ser confeccionado um crepe e o crepe vai ser congelado? E a gente já tem a durabilidade do próprio crepe que a gente vai falar aqui? Então, se não der para não sobrar, congela, mas tenta usar o mais rápido possível. Pri, mas por quê? Por isso mesmo, porque você vai ter já o tempo de durabilidade do crepe. Então, vamos utilizar a massa o quanto antes. Agora, um detalhe importante. Pri, eu faço crepe no formato ao vivo também.
Eu posso usar a mesma massa, inclusive é a mesma massa para ao vivo, para congelado. Só que eu vou fazer o evento, fiz aqui, congelou, beleza. O meu evento é daqui um mês. Aí eu posso usar a massa congelada? Meu evento é daqui um mês e meio, até 2 meses. Posso usar? Pode. Aí no versão ao vivo é mais facilitado, porque você concorda que quando você descongelar para levar no evento, você vai fazer o crepe e servir e a pessoa vai comer na hora? Ela não vai ter o tempo de congelamento? Aí sim você pode prorrogar e deixar até os 2 meses. Então esse alerta é muito importante, inclusive eu vou repetir novamente para não gerar dúvidas. Tenta bater a massa, a quantidade necessária para aquela produção, para aquele lote que você vai fazer. Porque você tem controle sobre isso, sobre a sua quantidade. Não deu, congelou, congela o que às vezes passou por algum imprevisto e não deu para finalizar. Ah, sobrou meio litro, sobrou 1 litro no máximo de massa, vou congelar. Utilize em até no máximo uma semana, para não ficar muito tempo, porque depois essa massa vai tornar um crepe que vai congelar. A massa vai usar no crepe ao vivo? Pode deixar até 2 meses descongelando, usa no ao vivo, consome na hora e ponto final. Essa massa não volta para o congelador, certo? Isso é muito importante. Tendo esses detalhes da massa, a gente vai para o recheio. O recheio também tem muitos pontos, muitos cuidados que a gente precisa olhar, tá? Primeiro, validade, não só do recheio, mas dos insumos da massa, isso leva também. Validade dos ingredientes. Então, tanto lá na massa, o leite, a farinha e o fermento, é óbvio, o óbvio precisa ser dito, né? Eles falam o óbvio também precisa ser falado. Então, olhe sempre a data de validade de todos os insumos. E eu trouxe ele nos ingredientes, porque nos ingredientes, normalmente tem muita coisa perecível. Tem presunto, né? Tem calabresa, algo bem sensível de trabalhar. Então, por isso que eu trouxe esse alerta maior de olhar a data da validade nos recheios. Olhou, tá tranquilo, tá tudo organizado. Os perecíveis você tenta utilizar primeiro, ou seja, fazer a produção primeiro dele, dos recheios. Então, tudo que vai presunto, ou algo mais assim, eu não sei porque vocês vão estar utilizando recheios próprios também, tá? Eu tô trazendo aqui, por exemplo, a minha realidade, recheios que eu utilizo, mas você também vai ter recheios específicos que eles vão ter um perecível mais rápido. Ah, um cardápio diferente que eu vou fazer, Pri. Pode ter. Então fique de olho em quais são os que são mais sensíveis. Voltando o exemplo meu. Presunto, mussarela, calabresa, o frango, a carne depois de cozida, né, para você fazer o procedimento da confecção. Tenta priorizar ele primeiro. Utilizou, Pri, beleza, comprei, preparei o presunto, preparei a mussarela, fiz a carne, fiz o frango. Como que é a durabilidade desse recheio pronto para ser utilizado na confecção do crepe? Outra questão também, né, que vem junto com isso, né? Onde eu posso armazenar e como eu posso armazenar? Esses recheios, eles podem ficar na geladeira, sim, por até 2 dias também, assim como a massa, tá? Presunto, mussarela, não é interessante que passe disso. Já prepare, por isso, de novo, que os congelados é tão interessante. Você já sabe quanto de presunto mussarela você vai gastar. Você vai comprar o tanto certo, você não vai comprar 3 peças de presunto e deixar lá na geladeira perdendo, não é isso. Você vai comprar o tanto que você precisa e a mesma coisa de outros. Mussarela, frango, carne, você vai preparar eles. Agora, o frango tá congelado, lá, igual na esteira lá que você vai no supermercado, a carne tá congelada, crua lá na peça, beleza, é outra coisa. Agora, ele pronto, eu tô falando, tá? Ele tá feito, você cozinhou, segue o mesmo procedimento, tá? Em até 2 dias na geladeira. Onde eu posso armazenar os insumos? Até 2 dias na geladeira. Pri, como que eu armazeno? É a outra pergunta. Sempre, gente, proteja. Nada que a gente coloca na geladeira é legal que fique sem nenhuma proteção. Porque há, né, outros produtos dentro da geladeira que soltam aromas e tudo mais. Então não é legal deixar lá o recheio
a ermo, não põe um plástico, não põe um saquinho, não põe nas vasilhinhas. Não, sempre proteja. A recomendação de como armazenar os recheios são esses. E aí vem o posso congelar os recheios? Que é uma pergunta clássica. Por isso o crepe é congelado. Mas eu posso congelar o recheio também? Sim, mas a recomendação é que congele ele já no formato que vai ser produzido, tá? O que acontece? Um exemplo, né? Teve uma aluna que falou, Pri, comprei mussarela, tava na promoção. Não vou usar tudo, porque eu comprei muito que tava na promoção. O que eu faço? Eu ponho ralo, ponho no saquinho, deixo no congelador lá pra eu ir usando. Como que eu faço? Eu falei, não. Se você pega, por exemplo, a mussarela, pica ou rala tudo e põe num sacão, coloca no congelador, o que vai acontecer na hora de você produzir? Você não vai usar ele naquele formato tudo grudado num saco. Você vai ter que tirar, vai ter que descongelar. Isso não é legal. Aí sim é um alerta nos recheios. Uma vez congelado, congela no formato que já vai ser feito, para poder não ter que descongelar, para moldar, para fazer a confecção, tá? Então, vai congelar o recheio, congela no formato. Beleza, Pri, mas todos os recheios que eu faço, eu preciso congelar? Nem todos. De novo, eu não sei o seu cardápio, você vai variar a base do seu cardápio, provavelmente. A gente tem recheios que vendem, que são oferecidos na minha fábrica, mas a pessoa tem total liberdade de fazer uma inserção de um sabor, de um ingrediente típico da região e fazer uma alteração. Aí vem a pergunta, mas o que eu vou saber que pode congelar? Se eu vou congelar ou não? Tem muitos ingredientes, por exemplo, como o chocolate batom. É um chocolate firme. É um chocolate que ele não derrete, não vira um creme na hora que ele entra em alta temperatura. Então é um chocolate que não precisa ser congelado. Você pode tranquilamente trabalhar com ele evitando vazamento, ele não vai dar esse tipo de problema com facilidade. Pode ter outros tipos de recheio que você vai trabalhar que também são mais tranquilos. Por exemplo, o calabresa, ele não é como o queijo que derrete com facilidade. Para congelar, para deixar ele mais consistente, né, em relação à alta temperatura, não tem necessidade. Outros já são mais sensíveis e aí o congelamento até ajuda, tá? Nesse caso. E aí, quanto tempo? Beleza, Pri? Entendi. E quanto tempo que eu posso congelar esses recheios? A mesma coisa da massa. Lembra que eu falei? Se você vai congelar um recheio, ele pode ficar até 2 meses congelado. Se você for usar no crepe ao vivo, você vai fazer o crepe, vai comer, pronto, comeu. Acabou o ciclo daquele recheio. Agora, você vai congelar um recheio, que vai virar um crepe congelado. Aí você deixa 2 meses ele congelado. Aí você vai, tira, faz o crepe, mais 2 meses o crepe de durabilidade. Aí já não é legal. É claro que a gente tem coeficiente de segurança, mas não é bacana, tá? Mesma coisa da massa. Vou utilizar para o crepe congelado? Poxa, deixa eu produzir aqui, congelar, mas para eu produzir já no próximo dia, para eu agilizar, tá? Então é muito importante também esse detalhe em relação aos recheios. E aí a gente chega no crepe. Pri, e o crepe? Como que funciona? Né, o segredo, o congelamento. Tem um cuidado aqui que ele entra como primordial, que é nunca congelar o crepe quente. O crepe sai da máquina muito quente, é uma máquina que entra em alta temperatura. Sempre deixa esfriar para poder fazer o congelamento, tá? Primeiro ponto crucial. O segundo ponto, a embalagem que vai ser recebido ele para ir para o congelamento, deve ser uma embalagem que proteja ele contra a umidade do ar, ou seja, vai ter gotículas de água naquele freezer, naquele congelador. E o crepe não pode ficar exposto a essas gotículas. Ele vai ficar molhado, úmido. E aí a gente tira a proteção, né, daquele crepe. Então sempre proteja ele em uma embalagem para ser congelada. Freezer, congelador, Pri, tem uma diferença. As temperaturas do freezer e do congelador mudam, ou seja, o freezer é mais potente do que o congelador. Só que, Pri, eu não tenho congelador, eu não tenho freezer. Aí entra até aqui, ó. E se eu não tiver um freezer, eu não posso fazer nada disso, fazer a renda com crepes, eu não posso me organizar para fazer toda essa questão da produção, ter os cuidados do congelamento que você está falando? Pode.
Mas como voltando eu estava dizendo, o congelador, ele entra, o máximo que ele atinge de temperatura é -10, mais ou menos, graus, depende muito da geladeira que você está comprando. O freezer, ele já vai além, -6, -10. O freezer já vai -20, dependendo da potência, da marca desse freezer. Então, sim, o freezer ele é mais forte. Ele vai ser também com um porte de armazenamento maior, porque o congelador é pequeno. Mas nada impede que você faça no congelador. Ele vai fazer o sistema de congelamento. E o sistema de congelamento nada mais é do que interromper o processo de proliferação daquelas bactérias comuns, que tem bactéria em todo lugar. Nos alimentos também não é diferente. Por que uma carne, se você deixar fora, ela vai degradando? Um mamão vai degradando? Uma banana vai degradando? Porque é a proliferação de bactérias que existe. Quando a gente congela, a gente interrompe essa proliferação existente. Então, já respondendo essa pergunta aqui, ó. Uma parte dessa pergunta. Se o alimento congelado perde a qualidade. Não, porque ele não vai perder. Ele vai estar mantido as características devido a esse congelamento que é feito. Ok? E aí, posso utilizar o congelador, vou começar com ele. Aí você vai se organizar, né, fabulosa? Aí já entra numa questão quantidade. Se você não comporta, o seu congelador é pequeno, você tem que usar uma parte para o seu uso pessoal, você não vai fazer estoques para poder girar, vender em escala. O que vai te fazer chegar nos 3K por mês é essa venda em escala. Mas todo mundo começa no primeiro degrau. E o primeiro degrau, sim, pode ser o seu congelador. Fazendo por encomenda, fazendo quantidade menor. Mas quando a gente fala em congelamento, sim, há uma diferença, mas que não vai prejudicar a sua venda do crepe. Ele vai ficar no freezer para larga escala, um formato mais adequado, tá? E aí vem a durabilidade. Qual a durabilidade desse crepe pronto? Acabei dizendo já, né, quando a gente estava citando a questão das massas, dos recheios, 2 meses. É um teste que eu fiz com coeficiente de segurança. A gente que vai produzir para vender, a gente tem que saber disso. Que sempre a gente coloca uma data menor para consumo de validade do que realmente é. Todo produto que a gente compra, um pão francês, um pão de forma, uns embalados, quando você coloca lá, você olhar a data de validade, a data que tá lá, até mesmo sem ser comida, né? Um esmalte que você compra, um creme que você compra, a data de validade que tá lá, na verdade, ela tem um coeficiente de segurança, tem que ter. No nosso caso também, mas a gente indica para o cliente o consumo de 2 meses da data de fabricação. Mas, Pri, eu produzi hoje o crepe. Eu começo a valer hoje? Da data que você produziu. Mas eu vendi semana que vem. Aí na semana que vem, você vai pôr na data de fabricação a data de hoje. Então a pessoa sabe que ao invés de 2 meses para consumir, ela vai ter quanto? 1 mês e 3 semanas. Entende? Tempo mais que suficiente, porque já te falo, Fabulosa, é muito difícil um cliente deixar um crepe lá por muito tempo, esquecer dele. Normalmente eles compram para um consumo mais rotativo. É coisa que estourando, vão por 1 mês, assim, normalmente. Pode ter uma exceção, mas normalmente 1 mês ele já consome. Aí você pode perguntar, mas Pri, como é que eu vou controlar isso? A data dos congelados para pôr o lote, para não passar, não ficar muito em cima para o cliente consumir. Aí você vai se organizar na produção. Se você está começando agora, você não vai fazer 1000 crepes. Você não vai vender 1000 crepes em 2 meses, provavelmente. Então você começa proporcionalmente a quantidade de acordo com a fase de crescimento de vendas que você tá, certo? E um último ponto muito importante do crepe é uma frase de 2 palavras. Descongelou, comeu. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai comprou um sorvete. E esse sorvete, a gente morava em outra cidade. E ele pegou esse sorvete e a gente levou para nossa cidade natal, de 1 hora de distância, sem térmica. Com térmica tudo acontece, mas sem térmica, né? E tava muito calor.
E eu lembro de ver uma frase, eu tava olhando o pote e lá tava escrito: uma vez descongelado, não congelado novamente. E aí eu fiquei, essa frase eu não sei por qual motivo ficou na minha mente. E não é que quando a gente chegou na nossa cidade o sorvete estava derretidão. E quando a gente colocou ele de volta no congelador, a textura dele não ficou aquele cremosinho de sorvete, ele ficou um negócio duro. Por isso que a mensagem dizia: uma vez descongelado, não congelar novamente. E a mesma coisa aqui do crepe. Uma vez que o seu cliente descongelou para comer, ele vai comer. E é por isso que é tão importante a gente ter essa variedade de sabores, possibilidade de mesclar, possibilidade de embalar o crepe individual, porque o cliente vai pegar lá, ele vai preparar 2 daquele pacotinho, por exemplo, com 5, e ele vai descongelar para comer os 2, os outros 3 vão ficar lá no congelador. Então é uma instrução que sim tem que estar inclusive na embalagem e que é muito importante. Você também, como a produtora dos crepes, que faz renda com os crepes, a fabulosa, rumo aos 3K por mês com crepes congelados, precisa estar sabendo. E aí, coloquei aqui, né? Se não tiver freezer, né? Se pode fazer, eu acabei respondendo já na pergunta anterior, quando a gente estava falando do conteúdo. E aqui, complementando, que eu falei da proliferação de bactérias que é normal do alimento. Quando a gente congela, a gente faz essa paralisação. Então já responde parte. Alimento congelado perde a qualidade? Não, porque a qualidade, as características dele são mantidas quando se faz o congelamento. Pri, mas tem empresa que põe conservantes, a gente precisa pôr algum tipo de conservante. O nosso conservante é o congelamento. As outras empresas de grande porte, porque, gente, pensa numa logística vamos pôr, de uma marca aí grande, de uma Sadia, de uma Perdigão, que vende lasanha congelada, por exemplo. Olha a gestão dessa empresa que leva do Oiapoque ao Chuí esse produto. É lógico que tem que ter conservante para dar conta do recado. Nós vamos trabalhar na nossa cidade e região. Então não tem necessidade de adicionar conservantes. O próprio congelamento, sim, mantém as características e a qualidade. Respondendo aí em cima aqui, né? Alimento congelado perde a qualidade, não só no perder, de ficar perdido, né? O alimento, mas também às vezes vem aquela dúvida do sabor gostoso. Será que perde o sabor? Não, ele é congelado, o próprio nome diz. É como se você tivesse numa determinada forma, pensa você tá da sua idade, na sua fisionomia hoje. Se por algum motivo pudesse te paralisar no tempo, congelar o tempo, daqui 5, 10, 20 anos, paralisar, pensa se fosse possível. Na hora que voltar, você ia voltar do jeito que você tá. Não é? Então é a mesma coisa, existem viagens, né? Quando a gente vê filmes, né, de futuros e tal, levando para essa alucinação. Aqui é um exemplo, né? Na verdade é uma analogia, levando para os congelados. Então ele paralisa. Quando ele vai ser consumido, é como se nada tivesse acontecido, voltasse ao estado original. Por isso que ele fica gostoso, suculento por dentro, quando aquecido nos equipamentos próprios, fica crocante por fora, e o cliente tem sim a experiência do gostinho de feito na hora, enquanto você leva essa experiência de qualidade e fatura 3K por mês. E aí, complementando aqui, fazendo um compilado de informações. Como que a gente faz os cuidados da massa? Então, os principais pontos, né? 2 dias na geladeira, 2 meses no congelador. Se for congelar, tenta usar o mais rápido possível. Às vezes uma sobra que você fez hoje não deu para fazer, então você vai congelar no máximo uma semana, utilizar. Recheios podem e até devem ser congelados até para evitar os vazamentos, mas tem alguns que não tem necessidade. Deixar eles na geladeira até o consumo, no máximo 2 dias. Tentar fazer esses alimentos mais perecíveis, como presunto, calabresa, frango, primeiro, tá? Faz primeiro e deixa os que não têm uma validade tão sensível, como
chocolate, doce de leite, goiabada, que são produtos já são mais tranquilos para depois. Então, você sempre organiza seu lote de produção com os mais perecíveis primeiros. E o crepe, nunca congelar ele quente, proteger esse crepe contra a umidade, validade que a gente indica de 2 meses para o cliente, já com coeficiente de já com coeficiente de segurança e descongelou, comeu, tá? Então sempre indica isso na embalagem, sempre frisa. E a mesma coisa você na hora que for também preparar os seus crepes. E espero que esse conteúdo tenha compartilhado muito conhecimento para vocês. Inclusive, você pode fazer a mesma coisa. Lembrando, curta esse conteúdo, compartilhe com aquela pessoa que pode fazer renda com crepe junto com você lá na outra cidade, crescendo, faturando 3K por mês juntas, e me acompanhe para o próximo conteúdo. Até mais!